5, 6, 7, 8! Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Melkizarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E hoje é dia do nosso longo, das nossas análises mais aprofundadas, não é mesmo, Prof. Bá? Uhul! Exatamente! Mas antes disso, só dando um recadinho aqui pra vocês. Esse fim de semana nós vamos ter a nossa mentoria. Estou muito animada. Uhul! Estou muito animada, eu e a Tati, de receber aí as nossas alunas. E, pessoal, para quem não conseguiu se inscrever, as inscrições vão até hoje, sexta-feira, tá? Quem se inscreveu, inscreveu. Quem não se inscreveu vai ter que esperar a próxima turma, beleza? Quem quiser mais informações é só mandar direct pra gente no Instagram ou mandar aquela mensagem aqui no Spotify, a gente também tá sempre de olho, beleza? E o tema de hoje é um tema polêmico, porque a gente adora, né? Eu acho que, assim, eu e a Tati, a gente gosta dessas coisas, a gente adora ter esse bate-papo, assim, trazer o balé em uma pequena polêmica, porque, assim, né, é bom, às vezes, a gente dar uma... trazer uns assuntos uma assim... cutucada na onça com vara curta, como se dizia antigamente. Exatamente. E o tema é o papel das mães no processo de iniciação das pontas. Gente, mamães que nos ouvem aqui no nosso querido podcast, nós sabemos que tem várias mamães de bailarinas que são ouvintes, né? Óbvio, às vezes até tem uma tia, uma madrinha, né? Bailarina, ex-bailarina que também ouve, que tá ali aconselhando a jovem bailarina aprendiz. Então, esse conteúdo vai especialmente para aquela adulta que acompanha, então, sua amada aprendiz de bailarina nesse processo de iniciação do uso de pontas. Exatamente. Tá, gente? Eu também quero trazer aqui para vocês a minha experiência como mãe, né, de uma pequena bailarina que vai começar esse ano a usar sapatilha de pontas. Também eu e a Bárbara, a gente vai falar muito aqui do nosso processo como professoras que fazem essa iniciação de suas alunas. E também eu vejo muitas coleguinhas da minha própria filha e converso com as outras mães e vejo que as mães têm muitas dúvidas, receios, anseios, né? A sapatilha de ponta, ela está, assim, vamos dizer, junto com o titi prato, o titi bandeja, né? O titi plano. Sim. Está, assim, no topo dos sonhos, das fantasias que as pessoas têm com a bailarina clássica, estão a sapatilha de ponta e o titi. Então, o uso dessa sapatilha gera muita expectativa, né? E nós estamos aqui para falar, gente, vamos auxiliar as crianças. Exato. Certo? É um momento delicado. Por quê? O uso da sapatilha requer bastante força, flexibilidade, controle e conhecimento corporal, tá? Algo que somente a professora ou o professor dessa menina vai ter capacidade de avaliar se a menina está pronta ou não para o uso de sapatilhas, né? Porque eu tenho certeza, né, Bá, que a Bá também já deve ter recebido várias alunas, que nós vemos, assim, que as meninas ficam muito ansiosas para colocar, porque realmente eu entendo, né, da curiosidade. É uma sapatilha linda, ela é de cetim, sim, ela tem fitas, a sapatilha de meia ponta não tem fitas, né? Tem aquela fantasia, quem nunca pegou um tênis bem duro e ficou lá subindo na ponta? É verdade, é verdade. Não, e a gente já foi aluna, né, Tati? A gente sabe que esse momento é único, é um momento que a gente quer muito e fica muito ansiosa e fica esperando aquele dia, né, de subir em pontas. E quando a Tati me trouxe esse tema, eu falei, olha, Tati,
Eu vou falar da minha experiência como aluna, de como foi o meu processo, mas como eu não sou mames ainda, eu não sei esse lado materno. Mas o que eu posso dizer pra vocês, que eu gosto muito de brincar, esse tema é polêmico, mas na verdade, a gente quis trazer um episódio informativo pra ajudar as mamães neste processo, dizer que elas têm um papel muito importante nessa iniciação de pontas, mas que ao mesmo tempo elas têm que dosar a questão de até que ponto você está ajudando ou não, tanto a sua filha, né, quanto a sua professora. Porque a gente sabe que, com relação à técnica, né, Prof. Tati, nós, professoras, estudamos e sabemos muito mais no sentido de poder ali fazer essa iniciação das alunas. Então, só a gente para dizer mesmo se pode ou não, se está no momento correto ou não, se talvez seja mais interessante esperarmos, né, mais um ano para ter este fortalecimento muscular na parte ali do pé, dos tornozelos, porque a gente está trabalhando com a saúde, né? Não só o esporte, mas também a saúde dos ossos, da musculatura das crianças. Então a gente sabe que tem momentos e momentos para subir em pontas, né, Prof. Tati? Então é um sonho, é toda uma mágica que tem por trás de uma sapatilha, mas ela é o nosso instrumento de trabalho. Ela é o que traz essa mágica do balé clássico para nós, e a gente tem que lidar com isso com seriedade, mesmo sabendo que são ali crianças, que são bailarinas pequenas, né, que vão iniciar. A gente tem que ter uma certa seriedade e tem que ter uma certa frieza, porque muitas vezes, né, prof, a gente vê as alunas, elas querem muito e a mãe quer que a filha realize esse sonho, mas a gente tem que ter uma frieza de pensar, não, se a professora diz que sim ou diz que não, eu tenho que ouvir e eu tenho que conversar com a minha filha para ajudar a prof, né? Para que a minha filha ela entenda e ela não fique frustrada e ela não fique triste e que ela saiba que ano que vem ou no próximo semestre, talvez, ela vai subir em pontas e vai ser tudo da melhor forma possível, né, prof? Isso, porque diferentemente do processo normal, do processo com sapatilhas de meia ponta, que é essa sapatilha molinha, de couro, de corina ou de lona, que as meninas usam para fazer aula, o processo de aprendizado do uso da sapatilha de pontas, ele é mais complicado e ele não é igual para cada criança, ele não é igual para cada aluno. Então, muitas vezes existem turmas que parte das meninas usa sapatilha de ponta e parte não. E nós queremos dizer que a criança que não usa sapatilha de ponta, ela não está perdendo nada, tá? Ela vai fazer o exercício de uma forma, ou o mesmo tipo de exercício, ou o exercício adaptado pela professora para seguir trabalhando essa força e essa flexibilidade desse pé e dessa musculatura, para quando ela chegar no momento que a professora acha que ela pode, ela está com essa musculatura e essa força bem desenvolvida, tá? Isso não é discriminação, gente. Isso, exatamente. De forma alguma. Não é para fazer diferença. A aluna ainda não estar pronta para usar a sapatilha de ponta não quer dizer que ela está indo mal na aula de balé. Não tem nada a ver, gente. Sim. É que as professoras, elas precisam ter uma sensibilidade, um aprendizado, um conhecimento, um olhar aguçado para ver o que cada criança precisa trabalhar, precisa desenvolver mais para melhorar a sua técnica, melhorar a sua força, para conseguir subir na sapatilha de ponta, porque não é simples, certo? Então, assim, mães, escolham boas escolas de balé para suas filhas, se certifiquem da formação dessas professoras e professores, né? Busquem indicações, certo? De outras pessoas que já tenham dançado. E principalmente, a partir do momento que nós, como mães, eu estou falando do meu lado de mãe, a gente faz escolha, a gente escolhe uma instituição para entregar a nossa filha para estudar lá isso, seja na aula de balé, seja na escola de educação formal, seja em outra atividade, a gente tem que confiar naquela escola. Né? Sim. E saber que os profissionais que têm aquele conhecimento, eles vão saber conduzir
a nossa filha da melhor forma. E se tiver um problema no processo, daí nós, como mães, vamos intervir e perguntar e falar, mas olha só, isso aconteceu de certa forma, é assim mesmo, mas não querer apressar processos. Exato. Né, Bá? É verdade, até porque tem a questão também da maturidade, né, prof? Às vezes nós como mães, vamos incluir nesse processo, eu vejo muitas mães que querem muito que as filhas subam nas pontas antes mesmo de ter uma conversa e perguntar, né, se elas realmente estão preparadas, se elas estão prontas, se elas querem. Porque muitas vezes eu vejo alunas que são tímidas, que às vezes não estão preparadas. Não é uma questão técnica, não é uma questão de idade nem de fortalecimento, é maturidade mesmo. Tem que ter uma maturidade, ainda mais em palco, né, Tati? Espetáculo. Sim. E lembrando, muitas vezes, o primeiro ano certo que não, mas muitas vezes nem no segundo, talvez no terceiro ano de uso de pontas, as meninas vão para o palco dançar em pontas. Sim. Prof. Bá, que agora a gente vai começar, a gente tá dando bastante ênfase a esse lado, vamos dizer assim, da psicologia, né? Pra depois falar do lado técnico, tá, gente? Mas é um momento assim, é pra festejar sim, é pra tirar foto. Com certeza. É um momento assim muito gostoso e é um momento de crescimento, é festivo, mas a gente tem que ter também tranquilidade para que isso não seja um peso nessa vida das meninas no mundo da dança, porque a gente sabe que não é um mar de rosas, né, gente? Exatamente. É bonito? É fácil não, nem um pouco. É verdade. E com relação à escolha da sapatilha, isso é um tópico muito importante. E eu acredito que as mães, elas têm um papel hoje em dia, porque eu não sei como que foi pra você, Tati, mas pra mim, pelo menos na minha época, as mães não participavam tanto desse processo como é hoje. Porque hoje eu percebo que as mães estão sempre junto, perguntam, tiram foto, fazem festa. Isso é muito, muito legal. Mas na minha época não tinha tanto esse contato. Eu acredito também que até a questão das vendas das sapatilhas, né, Tati? As marcas nacionais não eram tão desenvolvidas como hoje. Até mesmo as marcas internacionais, para pedir, tinha que ir alguém viajar para fora e aí trazia. Não era tão simples como é hoje. Ainda mais eu, que sou de Barreiras, e a minha cidade é lá no interior da Bahia. Então, imagina, era muito difícil para nós. Eu acredito que, se eu não me engano, na época, a única marca que vinha ali pra cidade, a pronta entrega, era a Capésio e depois a Sodança. E era isso. Então, para pegar outras marcas, a gente tinha que ou viajar para Salvador, ou então ir para São Paulo, ver um parente que ia para fora. Você tá indo para fora, você tá indo pra onde? Não, eu queria que você comprasse uma sapatilha para mim. E isso é algo que a gente gostaria de falar com vocês, né, Tati? Sobre essa questão da compra da sapatilha, qual escolher, no que vocês podem ajudar em pesquisa, em olhar em sites confiáveis de balé, de marcas confiáveis. Como é que tá sendo pra você, Tati? Eu sei que você já conhece muito, tem muita experiência, mas como é que tá sendo aí no entorno? Pois então, veja bem, graças a Deus nós temos hoje em dia um serviço de fitting. Graças a gente? Deus. Isso é uma coisa bem atual. Nas nossas, tanto na época da Prof. Bárbara como na minha época, não se falava em fitting justamente porque não existia variedade de sapatilhas. Sim. Né? A gente comprava o modelo de entrada ali, o modelo estudante. Era. Que tinha, seja da Capésio, Cecília Kersh, eu me lembro que tinha. E era aquilo que a casa oferecia, né? A ponteira, gente, para as mães que ainda não sabem o que é, a ponteira é uma espécie de almofadinha que a gente coloca ali para envolver a ponta do pé, os dedos. Então, para que o contato direto dos dedos, a unha, dos ossinhos ali das dobrinhas da falange não fiquem roçando diretamente a sapatilha, que é dura. Então, hoje em dia é feita de silicone essas ponteiras. Eu acho que a Bá já pegou uma evoluçãozinha. No meu tempo, gente, as ponteiras eram de quê?
de tecido, de almofada, mas assim, uma espuminha, que aquilo e nada era a mesma coisa. Sim. Não, era o famoso menos pior, entendeu? Não, eu sou da época também a minha é de pano. Inclusive, eu não gosto da de silicone. Eu odeio aquele troço. Aquilo ali esquenta. Eu lembro que a primeira vez que eu comprei a sapatilha, eu tinha... A sapatilha vinha junto, na época, a Cerrito. Nunca vou me esquecer, era Cerrito Capezio. E aí ela vinha de pano. E tinha também de neoprene. E aí eu, né, pra me achar, eu quero outra igual das minhas amigas. Comprei de silicone. Só que Barreiras, gente, quem não conhece, é muito quente. É muito quente. É assim... 40 graus. Então, aquele negócio de silicone no meu pé, aquilo esquentava, aquilo me deu umas bolhas que eu nunca mais quis e eu não conseguia sentir os meus dedos. Então, Prof. Bárbara, detesto. Eu prefiro a de pano ou até mesmo, assim, esparadrapo e deu. Não sou adepta a essa proteção. Mas tem muita gente que usa, que gosta da de silicone. Eu tenho uma amiga minha que usa neoprene, que é um tecido, assim... Igual esse que a Tati falou, que é uma almofadinha, assim, parece muito um enchimento. É aquele mesmo tecido que é feito as roupas para as pessoas que vão surfar. Isso! Na água gelada, né? E ele é meio térmico também. Ele é uma espuminha, assim, mais... Exato. Fofinha. Isso. Né? Mas eu, assim, quanto mais fino, melhor. Se não precisar, às vezes, tiver um esparadrapo ali bem duro, um dedal, tá bom, tá ótimo. Protegendo só meu joanete, tá bom. Sim. Mas aí vocês conseguem perceber que cada caso é um caso, né, Tati? No teu caso, você usava silicone? Não tinha de silicone ainda no meu tempo, Prof. Bárbara. Isso aí, século passado, não tinha, gente, era só de espuminha. E eu acho que as de neoprene estavam surgindo, né? Mas assim, o meu pé, eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita dificuldade em subir as pontas, porque diferente do trabalho que é feito hoje, onde além da aula a gente faz um trabalho que pode ser feito à parte, um pré-ponta que a gente chama, né? Com as faixas elásticas, né? Ou o próprio PBT, né? Que a gente já falou algumas vezes aqui. Sim. Tem vários exercícios que a gente vai fortalecer os pés só para o uso de pontas para ajudar. Então, no meu tempo, não se tinha nem o conhecimento de todos esses exercícios, né? Então, era bem complicado, porque eu tinha bastante... As sapatilhas de ponta não tinham um modelo que ajudasse as pessoas que não tinham dificuldade. Então, era penoso. Era muito penoso conseguir subir na ponta. Mesmo com... Bom, sem ponteira, então, eu nunca consegui, gente. Com certeza. Não, meninas de hoje, vocês têm a faca e o queijo na mão. Sim, a evolução da tecnologia das pontas foi enorme nos últimos anos, né? É isso, porque assim, gente, as sapatilhas de ponta, o formato da sapatilha, tá? Ele varia muito, tem muitas variáveis, e por isso que a gente indica, então, que as mães procurem lojas ou profissionais que façam esse fitting. Por quê? A sapatilha, gente, ela tem variação no solado, tá? A partezinha aquela de madeirinha lá embaixo, conforme a força do pé, então, da bailarina, esse solado vai ser diferente. Porque ele não pode ser tão duro a ponto de que a menina iniciante não consiga subir, e ele também não pode ser tão mole a ponto de que esse pezinho não consiga ser, assim, vamos dizer, catapultado para cima da ponta. Sim. Né? Então, dependendo da força, tem isso. Né? Tem a famosa box, que é aquela caixinha ali da ponta, onde os dedinhos ficam encaixados, né? Se tem caixinhas mais largas, tem caixinhas mais estreitas, tem caixinhas mais altas. Isso vai depender muito do formato do pé de cada criança, né? Tem a gaspe ali, que é em V, é redonda, que é essa altura que vai ali da ponta dos dedos até o colo do pé, o peito do pé. Então, precisa de um profissional que saiba determinar qual é o modelo ideal de sapatilha para sua filha. Com certeza, com certeza. Isso que a Tati falou é muito, muito importante, porque a primeira sapatilha, gente, eu não recomendo ninguém comprar pela internet. Não recomendo.
é um momento que a pessoa, que a aluna, ela tem que colocar no pé, ela tem que ver, ela tem que sentir. E hoje em dia, né, Tati, a gente tem marcas nacionais muito boas pra quem mora aí em alguma cidade que... aqui não tem Gaino, não tem Grisco. Gente, hoje em dia não precisa. A Só Dança, ela é uma marca que ela tem um reconhecimento mundial hoje em dia. E é uma marca muito boa. Eu, inclusive, gosto muito da Toshi. Já usei Toshi, a SD40. Ela é muito boa. Então, vocês podem confiar, porque as marcas nacionais, elas têm hoje uma tecnologia muito boa. Começou ele a usar a sapatilha, a ter as primeiras aulas, aí sim, aí depois de ter feito, quem puder ter essa experiência do fitting que a Tati falou, anotem essas informações, mamães, porque é muito importante para quando vocês puderem comprar pela internet, vocês já terem todas as informações necessárias de gáspia, de decote, de caixa, né? Até hoje em dia tem até a tecnologia das fitas elásticas. Você já viu, Tati? As fitas elásticas. Aquilo é maravilhoso! Sim, gente, tem uma aderência melhor ainda do que as fitas de cetim. Porque o cetim, ele é muito bonito, mas ele é um tecido que ele escorrega. E a importância das fitas vai muito além, aquelas fitas que a gente usa cruzadinha, vai muito além da questão estética, tá, gente? As fitas servem para manter a sapatilha no pé, no local certo. Exatamente. Então elas sempre vão ser presinhas na parte mais fininha do tornozelo. Inclusive, eu gosto de brincar, né, com outras profs, não sei se eu já falei isso com a prof. Barbie. Assim, gente, o desserviço dos filmes da Barbie. Nem me fala. Né, a amarração das fitas estilo gladiador, um troço que vai quase lá no joelho. Gente, não tem porquê, né? Uma voltinha, duas deu. Aquelas fitas. A fita tem que ser amarradinha ali, ó, na partezinha fininha do tornozelo, tá, gente? E também tem ainda, como um plus, o elástico, que é realmente para fazer com que, quando se suba na ponta, o calcanhar não desloque, né? O calcanhar da sapatilha fique ali próximo ao calcanhar da bailarina. Sim. Né, gente? Muito importante. Gosto muito da sua dança. Eu também gosto. Acho que a Nina vai usar, nós encomendamos, a Nina vai usar a Toshi também. A Toshizinha. A Toshizinha, é verdade. Eles fizeram um modelo pra estudante, né? Muito legal. Inclusive, Tati, você falou aí do elástico. O elástico, na minha época, ele era visto como uma debilidade da bailarina. Você acredita? Porque na minha época, você usar o elástico era para iniciante. Você é iniciante, eu tenho um tornozelo fino, começa a usar o elástico. Só que depois você tem que tirar, porque você tem que ficar só de fita. Tanto que hoje, eu conto assim, nos dedos, às vezes, que eu usei mesmo o elástico. Porque só de ouvir isso, do jeito que eu era, meio nerd, sempre quis ser a mais nerd da sala, a que mais faz tudo certinho. Sim. Eu usei, acho que o elástico, aí já cortei logo quando fiquei sabendo disso, cortei o elástico e nunca mais usei. E hoje em dia, quando eu fazia aula de ponta, sempre minhas pontas é só as fitas. Mas eu super recomendo, porque o elástico, gente, ele dá uma segurança. Ainda mais quem tem um tornozelo bem fino, é maravilhoso. Usem gente. Tudo que for ajudar. Sim, mas esse exemplo, Bá, que tu trouxe, eu acho muito importante, porque nós temos que cuidar, gente. Tudo é muito delicado e é muito sensível, né? Quando a gente vai trazer uma informação nova para alguém, né? Para as professoras ou as mães. Porque como marca, que nem para ti marcou, né? Que as tuas professoras ou as tuas colegas devem ter falado isso, tu ficou com isso na cabeça. Mas assim, o elástico, ele ajuda. Inclusive, geralmente ele é todo furadinho, assim, então visualmente ele não dá nem pra ver. Mas ele ajuda muito nessa segurança, então, da sapatilha ficar bem presa no pé e não gerar um medo, nem gerar instabilidade pro pé da bailarina quando ela sobe. A gente tem que cuidar muito como a gente vai ensinar as coisas, né? É verdade. E assim, aí a bailarina colocou as pontas. Está colocando. Como é feito? Mamães, geralmente isso é feito assim, a conta-gotas na aula, tá? Óbvio,
Vai ter uma que outra aula que a menina fique mais adiante com a sapatilha no pé o tempo todo, sim. Mas ainda a sapatilha de meia ponta é a sapatilha que as meninas vão usar durante a aula. E exercícios específicos que geralmente começam na barra, que as meninas vão, então, subir na ponta em determinados momentos. Porque esse processo, ele é um processo lento. Aos poucos. Né? A professora cada vez mais, né, vai verificando como é que está sendo essa adaptação ao uso da sapatilha por parte das bailarinas. A gente, como professoras, vai ver também assim, não, eu tô sentindo que as meninas não estão conseguindo sustentar, estão jogando o tronco para trás. Então a gente tem que trabalhar mais a força do abdômen, dos glúteos. Não tá conseguindo subir exatamente na caixinha, o pé tá caindo. Não, então a gente precisa... esse aprendizado, ele é um aprendizado vivo, orgânico, como a gente fala. Porque a gente vai adaptando a aula conforme as necessidades das alunas. E lembrando que a gente não tem só uma aluna em sala de aula, a gente tem várias alunas. Exato. Né? Então, assim, as professoras, os professores, eles têm um trabalho muito árduo, sim, porque eles são responsáveis pela evolução daquela técnica com aquela aluna dentro de uma sala de aula com muitas divergências, né? Com muitas necessidades, qualidades, habilidades, dificuldades diferentes. E as famílias precisam auxiliar, também ter essa sensibilidade, que na casa daquela família tem aquela bailarina, né? Mas na sala de aula tem várias outras. Exato. Então, assim, as famílias precisam ter paciência, saber lidar. Tem alguma questão? Converse num horário à parte, né? Com a professora, para tirar aquela dúvida, né? Tudo que a gente... as professoras, acredito que a grande maioria, né, gosta do que faz, está bem intencionada. Fala alguma coisa para auxiliar a bailarina. Não é para diferenciar ninguém, mas é um processo que é, sim, muito diferente. De uma para outra, né, Bah? Exato, e chega a ser até doloroso, porque dói subir em pontas, dói muito. E pode ser que em alguns momentos as meninas podem chegar em casa, mãe, tá doendo, pois é, porque eu achava que era uma coisa e não é, e dói, minha unha tá doendo, e abri o calo. A gente sempre pede para as mães tranquilizarem e não sei se é a palavra normalizar, mas é fazer as crianças, eu falo crianças, mas assim, em qualquer idade você pode iniciar pontas, desde que tenha aqueles tópicos que eu e a Tati a gente mencionou, né, do fortalecimento e tudo mais. Só que a gente quis focar nas crianças por conta da dificuldade que a gente vê desse processo, né, das mães estarem ali iniciando as pontas das suas filhas. Porque quando é mais velha, não tem a mesma ansiedade, né, Tati, do que as menorzinhas. E as menorzinhas, quando estão sentindo essas dores, os calos, elas tendem a muitas vezes se frustrarem, a não quererem mais fazer a aula, não quererem mais subir, ou a coleguinha já tá andando e ela não consegue. Então, assim, sempre conversem com as filhas de vocês, apoiando esse momento de que tá se movimentando, vai sentir dor, é normal, vai doer a musculatura, vai doer o dedo, né? Mas é um processo normal na vida, como qualquer outro esporte que você faça, seja futebol ou tênis, vai ter uma lesão ou vai ter ali um machucado, e isso é normal, super normal. Inclusive tem até umas alunas minhas, prof, meu sonho era subir na ponta, agora que eu subo eu não quero mais subir. Viu? Mas é isso aí, gente, trabalhamos com realidade. E não pensem, muitas meninas passam por essa situação. Eu queria muito, não, agora eu não quero mais, não dá pra voltar. Tem ponta hoje. Sim, gente, é doloroso e é difícil. Pensa, mamães que gostam de usar sapato de salto, tá? Pensa que já é cansativo. Isso que nós, quando a gente usa sapato de salto, a gente tem vários apoios, tá? Porque o salto, a gente apoia o peso nos nossos 5 dedos, na parte de baixo, né? Não é a ponta. A almofadinha do pé, o metatarso, ali onde é que a gente tem calinho. E o calcanhar também.
né? A gente tá apoiando, só o meio do pé que tá. Mas na sapatilha de ponta, não, gente. É todo o peso nos 5 dedos na ponta, a pontinha mesmo, né? É completamente diferente. E já é, né, cansativo, doloroso. Imagina usar essa sapatilha. É difícil, requer paciência e requer incentivo. Exato. Tá? Como qualquer outra coisa na vida que a gente quer conquistar, que a gente quer transformar, que a gente quer melhorar, sim, a gente vai passar por um momento de dificuldade, por um momento de dor. Então, assim, ó, mães, auxiliem as filhas de vocês e as profs. Qualquer mudança e aprendizado novo dá medo, mas é uma fase, vai passar. Às vezes a gente precisa de mais ajuda, às vezes a gente precisa de mais treino, de mais auxílio. Mas é normal. E se a gente quer crescer, quer evoluir, tem que passar por esse momento, né, Bá? É verdade. No final dá tudo certo. No final dá tudo certo. Então eu espero, mamães, que vocês curtam muito esse processo de iniciação. Conta pra gente o que vocês... Se vocês estão passando por isso com as filhas de vocês, se as filhas entraram mais cedo ou entraram depois. Porque tem aquelas alunas, né, Tati, que entra depois e aí vai subir em pontas mais adolescente, com 15, Sim, 16, sim. E aí já são mais maduras, já tem mais um conhecimento ali, aquela consciência corporal, né? Só que a dificuldade é a mesma, gente. É a mesma dificuldade. Quando você sobe em pontas, parece que você sobe um degrau e aí você tem uma nova perspectiva de equilíbrio, uma nova perspectiva do teu peso. É muito incrível essa sensação, mas é uma sensação que requer treino. E para sair dançando em pontas, já, né, em coreografias, isso requer muito treino, muito aprendizado. Então eu espero que seja um processo bem legal para vocês, que vocês possam mesmo. A gente não tá querendo aqui dizer, não, mãe, não participe. Não, participem mesmo, desfrutem desse momento, porque depois passa, depois as filhas ficam experientes e não vão mais querer a ajuda de vocês, porque elas já vão saber, elas já vão estar mais velhas, elas já vão estar maduras, elas mesmas vão conseguir comprar as próprias sapatilhas, e esse momento vai ter passado. Então, quem puder estar presente, às vezes a gente sabe que tem mães que trabalham muito, mas quem puder estar presente e poder tirar foto, compra da primeira sapatilha, isso é muito legal, é uma experiência muito legal que passa, né, Tati, como todas as outras experiências com os filhos. Etapas que vão indo, vão concluindo e vai deixar aquela saudade, né? Então, espero que seja a melhor experiência, que seja uma delícia todo esse processo. E que vocês curtam junto com a escola, com a prof. Seja uma festa, como a Tati falou. É isso aí. Mas vai ser difícil. É bom, mas não é tão bom assim. É bom, mas dói. Mas vamos contar com a tecnologia e com todos os exercícios que nos fazem evoluir cada vez mais. É verdade. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio. A gente tava morrendo de saudade de gravar e conversar e bater papo com vocês. Deixe aqui nos comentários sugestões de próximos temas. A gente adora ouvir vocês. Inclusive esse tema aqui das mamães, eu acredito que era algo que a Tati já queria trazer mais tempo, né, Tati? Só que a gente já tinha um cronograma ali, mas a gente sempre escuta vocês, adora ler os feedbacks, então deixa aqui pra gente sugestões, classifica o nosso podcast aí no Spotify, deixa as estrelinhas aí pra nós, a gente adora ver vocês classificando o nosso conteúdo, e não deixa de seguir o nosso perfil do Instagram, @567e8podcast, beleza? É isso aí, gente, bora se comunicar, mamães reflitam, mamães busquem conversar com a prof, sempre é bom. E que bom que vocês têm essa oportunidade de participar da vida das filhas, que com certeza é um momento inesquecível na vida delas. E na de vocês também, né? Com certeza. Tá bom, gente? Um beijo grande. Tchau, beijo, tchau. tchau.